Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar um pouco com um assunto novo aqui, né? A gente vai expandir um pouco a nossa discussão e começar a trabalhar com alguns assuntos novos, alguns assuntos inéditos, né? Hoje eu vou começar a falar sobre alguns temas da filosofia, explorando alguns assuntos para poder servir também como uma introdução a certos assuntos para poder caminhar rumo a um aprofundamento posterior aí ao longo do tempo e tudo mais. A gente vai falar aqui sobre a ética, uma das disciplinas mais interessantes da filosofia e provavelmente a que está mais presente na nossa vida o tempo inteiro até sem a gente perceber. Tudo que a gente faz, todas as decisões que nós tomamos, todo o nosso julgamento em relação ao que os outros fazem envolve a ética. Por isso, acho que é um bom caminho para a gente começar a conversar. Como eu já falei, a ética ela está envolvida em tudo que a gente faz, mas a gente acaba não percebendo. E é justamente para que a gente possa ter uma tomada de consciência quanto a isso que eu quero fazer esse vídeo, que eu quero começar a discutir isso com vocês. Esse tipo de reflexão ele é importante para que a gente possa ter até mais noção da forma como certos discursos chegam até nós, e até da forma como esses discursos acabam até nos manipulando, né? Enfim, é com esse espírito que a gente vai refletir hoje aqui. O que é a ética? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para deixarem um joinha no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receberem as notificações quando os vídeos novos forem postados. Gostaria de agradecer quem tem acompanhado até aqui, quem tem divulgado o canal, e eu gostaria de dar boas-vindas a quem está chegando agora, né? Vamos ver se a gente consegue construir algo interessante aqui, né? Enfim, vamos tentar responder a pergunta desse vídeo, mas antes a gente precisa entender um pouco sobre os primórdios da filosofia e sobre como ela chega até o desenvolvimento da ética. A filosofia ela é um fenômeno humano que tem uma peculiaridade interessante, que ela meio que tem uma data de nascimento mais ou menos exata e um local de nascimento mais ou menos exato. E aí talvez essa compreensão até mude com o tempo, mas essa certidão de nascimento é bem estabelecida. A filosofia, ela nasce ali por volta de 585 a.C. na Grécia, como uma atividade que tenta buscar as razões para as coisas que os seres humanos faziam de uma forma mais segura e mais bem fundamentada. Nesse sentido, a filosofia ela nasce como uma reflexão sobre os porquês do mundo em uma era em que os gregos estavam cada vez mais dispostos a buscar esse conhecimento e essas razões do mundo. Acho que aqui nem cabe uma reflexão mais aprofundada sobre isso, que pode ser feita depois, mas é bom destacar que a cultura grega ajudou muito nessa dinâmica de nascimento e estabelecimento da filosofia. Os gregos, eles tinham um sistema de mitos que respondiam uma série de questões sobre o funcionamento do universo, mas que deixavam lacunas sobre a explicação desses porquês, que eu já destaquei aqui um pouco antes. Aliado a isso, a gente tem um fenômeno bem importante que é o processo de expansão grega ali no Mediterrâneo e que provocou um choque de culturas que estimulou a difusão de novas ideias, de novas formas de ver o mundo. Além disso, a forma como os gregos passam a se organizar socialmente por meio das polis, as cidades-estado, em que começavam a se desenvolver uma cultura da discussão, da crítica e que alimentava o surgimento da filosofia. Se você precisa argumentar sobre o seu ponto em uma discussão pública, por exemplo, você vai buscar as razões para o seu ponto de vista estar certo e o adversário errado. E aí, nesse caldeirão todo, nasce a filosofia, que inicialmente se preocupava com a especulação acerca da natureza das coisas e os motivos da sua existência. Isso é o que temos hoje desses tempos com as evidências que a gente tem, né? Isso pode mudar, evidentemente, mas o que a gente tem da filosofia grega antiga é esse início especulativo sobre a natureza das coisas. E aí, a partir do desenvolvimento da cidade, do avanço da democracia direta em algumas delas, especialmente em Atenas, a gente tem uma preocupação que ela se desloca da natureza das coisas para o ser humano e para as coisas humanas, inclusive a vida humana em sociedade. E aí a gente tem o início das reflexões éticas. E aí a gente precisa responder ou tentar responder o que é ética. A ética ela é uma disciplina da filosofia que diz respeito a uma pergunta fundamental. O que nós devemos fazer? De certa forma, ela é uma bússola para as nossas ações no mundo. E aqui já entra uma questão fundamental para a gente entender a ética, que é a distinção entre ética e moral. Duas coisas que são diferentes, mas que são muito relacionadas. Muitas vezes, o senso comum tenta passar a ideia de que ética e moral é tudo a mesma coisa, mas não é. E aqui eu vou tentar explicar direito o porquê. A moral ela diz respeito ao que cada sociedade entende como certo ou errado. O código moral de uma sociedade é um conjunto de regras e orientações que cada sociedade julga correto ou não. Isso é uma coisa. A ética, ela está em um patamar superior à moral e diz respeito aos critérios que nós usamos para decidir se as coisas são certas ou erradas.
Essa diferença é fundamental. Por exemplo, uma determinada sociedade considera errado o homicídio. Por quê? Porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus e matar outra pessoa e infringir algo sagrado. Isso é um critério ético que justifica o homicídio ser errado a partir de um princípio religioso. Então, reparem que o critério ético é a resposta ao porquê. O outro caso, por exemplo, é a proibição de venda de certas drogas, né? A nossa sociedade ela proíbe que certas drogas sejam vendidas, pois acham que elas fazem mal e que a sua venda seria prejudicial para a sociedade como um todo. Existem outras sociedades que legalizaram a venda dessas drogas, a partir do princípio de que cada um deve ser responsável pelas decisões que toma e que não é dever do Estado regular esse tipo de coisa. Essas duas justificativas diferentes, elas são critérios éticos diferentes, entendeu? Mas ambas são critérios éticos. E aqui cabe um destaque essencial para essa separação entre ética e moral. A moral, ela varia de acordo com cada sociedade. Os critérios éticos, eles são e devem ser universais. Eles devem se assentar, eles devem estar repousados em princípios universais. E o que é que isso significa? Eles devem valer para todos os casos e não pode ter exceção. É evidente que existem sociedades onde o certo e o errado, eles diferem bastante. Mas isso é uma questão da moral. Quando a justificativa ética para esse certo ou errado entra em jogo, ela é um princípio, um conjunto de princípios que precisa valer para todos os casos. Nesse caso, a ética, por conta desse caráter universal, ela precisa repousar sobre uma série de outras compreensões mais amplas envolvendo o mundo, o ser humano e a sociedade. E aí a gente precisa ampliar um pouco isso. Por muito tempo, a filosofia ela teve que lidar com a visão mais sistemática do mundo que pensava a realidade a partir de alguns princípios, e a ética seria uma consequência desses princípios. O Platão, por exemplo, ele colocava as ideias ou formas como elementos essenciais da realidade que deveriam ser conhecidos para que o ser humano tivesse um conhecimento verdadeiro sobre as coisas. E aí vamos pegar o caso da ética. Na visão de Platão, a justiça ela tinha uma essência e isso era conhecido a partir de um processo de reflexão intelectual. Esse processo era chamado de dialética. Então, conhecer a justiça pro Platão, ele partia do pressuposto de que esse processo fazia com que o ser humano se tornasse justo. Então, você tem uma ética dependendo de uma visão sobre a natureza da realidade, que a gente chama de metafísica, uma visão sobre o processo do conhecimento, uma visão sobre o ser humano como racional, a ponto de buscar essa essência da realidade. E aqui a gente entra nesse sentido que a gente está falando, né, que a ética depende de alguns fundamentos, de algumas compreensões básicas para ter seus critérios de certo e errado. E aí de quais compreensões a gente está falando? São várias compreensões, mas eu resumi aqui em três que são talvez as mais importantes, né? A primeira é uma compreensão metafísica, é uma compreensão de como a realidade funciona, e aqui cabe destacar, a metafísica não tem nada a ver com algo paranormal, sobrenatural ou espiritual. A metafísica ela é simplesmente parte da filosofia que fala sobre a natureza da realidade. E por que ela é importante? Imagina que eu tenho uma compreensão da natureza da realidade em que tudo é determinado e que não existe espaço para liberdade. Nesse sentido, como que eu condeno individualmente alguém por ter cometido um crime, por exemplo? Uma pessoa que atira na outra, ela faz isso por conta de uma série de determinações anteriores ou pela livre vontade dela. E aí a gente entra nesse segundo ponto. O segundo ponto, a segunda compreensão, é acerca da natureza humana. Uma compreensão da natureza humana, ela dá sequência a essa compreensão metafísica e ela diz respeito ao que é o ser humano. E é o que a gente chama na filosofia de antropologia filosófica. Imagine a mesma visão de mundo que eu usei na metafísica para explicar o ser humano. Se eu parto do princípio de que o ser humano, de que a ação humana é resultado de uma série de determinações e que não existe livre-arbítrio, a forma como eu devo encarar a punição de algum crime muda drasticamente. Vocês entendem onde eu quero chegar? As ações, as punições baseadas em critérios éticos devem seguir uma linha que seja consequente com certos princípios. E o terceiro ponto que eu ia falar aqui, né, é uma compreensão acerca da essência da sociedade, é uma compreensão acerca da natureza da sociedade. Uma outra compreensão importante também é para saber como que a sociedade funciona, tendo em vista que a ética discute debates como justiça, como a política, e isso envolve o que a gente discute anteriormente. Mas ela avança para um ponto que a gente não vai entrar diretamente aqui, pelo fato de que isso já chega em uma discussão mais política do que ética. A política, entendida como fenômeno humano, ela está intimamente ligada à ética. Por isso que, inclusive, há um dilema muito curioso com ela e que é motivo de muitos debates. Se a política funcionar sem parâmetros éticos,
Se a lógica for o poder pelo poder, como que a gente pode ter daí uma sociedade saudável? Essa é uma discussão que a gente com certeza vai ter no momento futuro, mas eu vou parar por aqui para a gente aprofundar em alguns outros pontos, né? Esses 3 pontos que eu destaquei aqui, eles são importantes. Existem algumas doutrinas éticas que valorizam mais um do que outro, ou até acabam deixando um de lado, ou acabam trocando o nome, mas isso é uma outra questão, né? Algumas doutrinas éticas, inclusive, elas trabalham com noções um pouco diferentes, né? Como é o caso do epicurismo, do estoicismo, que eles nomeiam essas compreensões de outro jeito. O que eu tentei passar aqui, a lógica do que eu estou falando, é que a ética ela não existe como algo solto, sem depender de outras ideias, de outras compreensões. Ela existe alinhada com um conjunto de ideias que vão seguindo logicamente essas ideias. E aí, ao longo desses conteúdos, eu espero poder explicar melhor como que esse conjunto de ideias está articulado e tudo mais. E para fechar esse vídeo introdutório, a gente precisa destacar mais um ponto essencial para entender a ética: a diferença entre as compreensões éticas. Basicamente, existem 2 grandes grupos de critérios éticos ao longo da história da filosofia: a deontologia e o finalismo. A deontologia, que também pode ser chamada de ética do dever, ela é uma abordagem ética que se concentra nos deveres, nas obrigações e princípios morais que devem ser seguidos, independentemente das consequências. A deontologia é uma palavra derivada do grego deon, que significa dever, e que se refere ao estudo dos deveres ou obrigações morais. Portanto, a deontologia ela é uma abordagem ética que se concentra na análise e na definição de deveres e obrigações morais, frequentemente seguindo princípios éticos rígidos e regras rígidas. Esse princípio ético é muitas vezes associado ao filósofo Immanuel Kant e enfatiza que existem princípios morais que são objetivos e universais e que devem ser seguidos independentemente das consequências. Esses princípios orientam as ações morais com base no dever e na obrigação. E por outro lado, a gente tem as concepções finalistas que sustentam que o certo e o errado estão nas consequências das ações em si e não nas ações. Nesse caso, a gente tem inúmeras concepções finalistas. A primeira grande concepção finalista é a do Aristóteles, que é um dos maiores filósofos da história. Ele foi responsável, inclusive, por ser o primeiro sistematizador da ética na filosofia, escrevendo tratados sobre o tema. Pelo menos é o que a gente tem a partir do que sobrou da filosofia antiga, né? E aí, em resumo, qual que é a diferença entre a deontologia e o finalismo? A deontologia, ela prega que o certo e o errado estão nas ações, e o finalismo prega que o certo e o errado estão nas finalidades, nas consequências das ações. Um exemplo disso: uma pessoa ela rouba no mercado para comer. Um deontológico ele vai falar que a pessoa que rouba é errado, o que roubar é errado, e que essa pessoa ela agiu de forma errada. Um finalista ele pode argumentar que essa pessoa não estava errada, porque ela fez isso para matar sua fome, e que nessa situação a fome falou mais alto e a sobrevivência humana é mais importante do que o respeito à lei. E aí, existem várias discussões nesse sentido que eu vou trazer aqui para vocês. Em resumo, só para passar a limpo que a gente falou, é o seguinte: a ética é o ramo da filosofia que vai tratar dos critérios para a ação humana e os critérios para julgar se essas ações são certas ou erradas. A moral é o conjunto de regras de uma sociedade ou um grupo no que diz respeito ao certo e errado, e a ética é o critério utilizado para que essas certas coisas sejam caracterizadas como certas ou erradas, como corretas ou erradas, como boas ou más. Para que esses critérios éticos possam fazer sentido, eles vão depender de algumas concepções básicas que envolvem uma visão de mundo, uma visão do ser humano e uma visão da sociedade. E dentre esses critérios éticos, nós temos os critérios éticos deontológicos e os critérios finalistas. Bom, ficamos por aqui por hoje. Vou deixar vocês refletindo um pouco sobre esse conteúdo. Deixem aí nos comentários o que acharam e deixem também as dúvidas ou observações que tiveram, que a gente vai dialogando. Responde aí, você é um deontológico ou um finalista? E aqui eu quero fazer uma indicação de um livro, que é esse livro aqui, ó, Justiça, o que é fazer a coisa certa, do Michael Sandel, que é um livro que ele reflete sobre esses princípios éticos. Ele é uma introdução à ética, né? O Michael Sandel, ele é um professor em Harvard e ele é até bem famoso ultimamente, e é um debate muito interessante, né? E eu vou deixar mais indicações na descrição do vídeo também, né? Aos poucos eu vou alimentando esse debate por aqui, e o próximo vídeo dessa série vai ser sobre o problema do relativismo moral.
E aí, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar minhas redes aqui na descrição para que vocês me acompanhem por lá também. Inclusive, eu vou deixar o meu canal no Telegram, né? Se inscrevam lá. Um grande abraço para todo mundo e até mais.